bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha nas leituras da liturgia católica de segunda-feira da 7ª semana da Páscoa, dia 2 de junho de 2025, para ser exato. Isso aí. A gente tem um pedaço bem interessante dos Atos dos Apóstolos, a força do Salmo 67 e uma passagem-chave do Evangelho de João. E umas reflexões em cima, né? Exato. O objetivo é pegar as ideias principais, sabe? E ver como essas leituras conversam entre si. E olha, já adianto. Vamos começar com uma história bem curiosa lá em Atos. Uns discípulos que, nem sabiam da existência do Espírito Santo. Dá para acreditar? Essa primeira leitura, Atos 19, de 1 a 8, conta que Paulo chega em Éfeso. E ele encontra lá uns discípulos. Certo. Aí ele manda a pergunta direta. Vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? E a resposta deles é, nossa, a gente nem ouviu falar que existe Espírito Santo. Que coisa, né? Aí o Paulo não tem dúvida. Batiza eles em nome de Jesus, impõe as mãos e pronto. Recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas, profetizar. Eram uns 12 homens. E depois Paulo ainda fica 3 meses na sinagoga falando do reino de Deus. Então, o ponto aqui é fundamental, né? A diferença entre os batismos. O de João era um passo, um chamado arrependimento. Era tipo preparar o terreno. Mas o batismo em nome de Jesus, esse sim é o que nos conecta de verdade à vida de Cristo. É o que dá o Espírito Santo. É como você ter a instalação elétrica pronta, mas precisar ligar a chave geral, sabe? Boa analogia, a energia mesmo, né? Exatamente. A energia vem com Jesus, com o Espírito. A vida cristã plena, assim, ela depende dessa força que a gente recebe nos sacramentos. Não é só querer mudar, precisa dessa potência divina. E essa ideia de força divina, de transformação, isso bate muito forte com o Salmo responsorial, o 67, né? Com certeza. O refrão já entrega. Reinos da terra, cante ao Senhor. É um hino de vitória. Descreve os inimigos sumindo que nem fumaça e os justos, se alegrando. Uma imagem poderosa. Muito. Mas o legal é que, junto com essa força toda, vem uma ternura. Sabe? Deus como pai dos órfãos, defensor das viúvas, aquele que liberta os prisioneiros. É um Deus forte, justo, mas também muito cuidadoso com quem está frágil. Pois é, e isso, se a gente olhar para a mensagem da Bíblia como um todo, é super coerente. Deus sempre aparece como esse protetor dos vulneráveis, dos oprimidos. Verdade. E mesmo na dificuldade, Deus está lá, agindo com justiça, defendendo os pequenos. Isso dá uma base firme para a esperança, né? Total. E essa necessidade de confiança, nossa, ela fica escancarada no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Ah, esse trecho é marcante. Muito. Os discípulos estão lá achando que entenderam tudo. Agora sim, você está falando claro. A gente crê que você veio de Deus. Parecem super seguros, né? Aquele momento de euforia. Só que Jesus, que conhece o coração deles, joga um balde de água fria, né? Vocês creem agora? Olha, tá chegando a hora que vocês vão se espalhar, vão me deixar sozinho. É um choque de realidade ali. Total. Mas ele logo emenda. Mas eu não tô sozinho. O Pai tá comigo. E aí vem a frase, aquela frase, né? No mundo, vocês vão ter tribulações. Mas coragem. Eu venci o mundo. Uau. Essa frase, eu venci o mundo, é o centro de tudo praticamente. Essa vitória de Cristo, ela acontece na paixão, na morte e na ressurreição dele, no mistério pascal. Sim. E veja bem, Jesus não está prometendo uma vida sem perrengue, pelo contrário. Ele é bem realista. Vocês vão ter tribulações, ponto. Certo. A promessa não é tirar o problema. Não. A promessa é a paz dele, no meio do problema. Uma paz que o mundo não dá, sabe? É um consolo que não ignora que a gente é fraco. Os apóstolos mesmo iam fugir, mas que se apoia na vitória final de Cristo. E isso levanta aquela questão, né? Que tipo de paz é essa que convive com a batalha? Exato. Tá, então como a gente amarra tudo isso? Qual a linha que conecta o Espírito Santo desconhecido lá em Éfeso, o Deus justo e vitorioso do Salmo e essa promessa de coragem de Jesus? Olha, a conexão é direta e, assim, muito forte. As leituras mostram que a vida cristã de verdade, para ser plena,
precisa do poder do Espírito Santo. Aquele que os efésios nem conheciam, lembra? Lembro, claro, Atos. E esse Espírito é dado justamente por aquele que já venceu o mundo e suas tribulações, que é Jesus no Evangelho. E essa vitória é celebrada no Salmo, que também lembra que Deus é justo e cuida dos seus. Faz sentido? Então, a mensagem central basicamente é: Jesus já venceu, e ele nos dá o Espírito Santo para a gente poder participar dessa vitória também. O Espírito é quem nos liga a essa vitória, capacitando a gente a viver com coragem, com esperança, mesmo quando está difícil. Entendi. Resumindo então, a gente precisa da força do Espírito Santo que vem no batismo, a gente pode confiar na justiça e no cuidado de Deus, especialmente com os mais frágeis, e a nossa coragem não vem da gente, mas da vitória que Cristo já conquistou. É isso. Perfeito. E isso deixa a gente com uma pergunta para levar para a vida, né? Como é que essa consciência de que a gente carrega o Espírito Santo pode de verdade mudar o jeito como a gente encara os desafios do dia a dia? Boa pergunta. E como é que a certeza de que ele venceu o mundo pode dar pra gente uma outra perspectiva sobre as nossas dificuldades, talvez inspirando mais coragem, mais paz, mesmo quando a tempestade está feia lá fora. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Bom, com isso a gente fecha a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia.